Olá! Bem-vindos a mais um podcast Faça Acontecer. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Paty Lisboa. E comigo, Bárbara Villani. Mais um encontro especial com muito assunto interessante para você que está aqui com a gente. E hoje nós vamos falar de algo que vem acometendo muitos profissionais e executivos. Eu tenho visto muitos profissionais que estão falando assim, Renata, estou me sentindo assim, assado, como é que eu faço? E a gente está conseguindo identificar o crescimento do burnout dentro dos executivos e dentro das empresas. E a gente conseguiu entender, e hoje isso já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, como um problema, né, de saúde mental. Não é isso mesmo, meninas? O que você tem percebido sobre isso? Isso aí. O burnout, ele é uma depressão, né? Ele é um dos tipos de depressão. Seria um estágio, Bárbara? Não, ele é a diferença da depressão. A gente tem vários níveis de depressão, né? Mas a diferença da depressão simples, comum, para o burnout é que o burnout está diretamente associado à vida profissional, ao trabalho da pessoa. Então, assim, os sintomas são muito parecidos, a fisiologia, vamos falar assim, a neurofisiologia é muito parecida também, mas é uma tristeza, é um sentimento que está diretamente associado à vida profissional da pessoa. E quais são esses sentimentos e essas percepções que o profissional tem para ele saber assim, olha, eu tô com burnout ou não? Né? Porque existe muita dúvida. Quando eu tenho atendido alguns profissionais, eu tô desanimado, eu tô desmotivado, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu chego no meu trabalho, eu não quero fazer nada. E aí, como ele não tem os resultados que ele deseja, muitas vezes não consegue desenvolver o seu trabalho com qualidade, isso acaba virando um ciclo, né? Vamos pensar assim, né? A depressão, ela é uma doença muito ampla, né? Porque ela tem disfunções diversas. Então, a primeira disfunção que ela tem é uma disfunção cognitiva, que a pessoa ela tem dificuldade de concentração, de memória, de foco, né? Então, são disfunções cognitivas. Na prática do dia a dia, ela percebe o quê, né? No comportamento, nas atitudes dela. Então, essa dificuldade. Existem disfunções físicas. Tem pessoas que se deprimem, que emagrecem muito, que perdem peso. Ou engordam. E tem pessoas que se deprimem, que engordam, que ganham muito peso. Tem disfunções comportamentais. Tem pessoas que se deprimem, que querem ficar só na cama o tempo inteiro. Outras ficam mais agitadas. Outras ficam extremamente irritadas, né? Disfunções emocionais, então aquela labilidade emocional a pessoa está falando aqui, de repente ela começa a chorar do nada, aí você fala, meu Deus, o que eu falei? Não, você não falou nada, a pessoa está deprimida e existe essa labilidade emocional. A diferença do burnout é que todos esses sintomas percebidos na pessoa estão associados ao trabalho. E o burnout, ele tem 3 estágios. O primeiro estágio é um estágio que ele confunde muito. A pessoa não acha que ela está deprimida, muito menos com burnout. Por quê? É um estágio de hiperprodutividade. A pessoa fica extremamente produtiva. É aquela pessoa, acho que quando começou a pandemia e todo mundo foi para home office, eu acho que muita gente percebeu isso, essa hiperprodutividade, que você começou a trabalhar muito mais. Essa agitação, né? E então você não acha que você está deprimido. E justamente acontece a hiperprodutividade porque você está tão demandado e você quer dar conta de tanta coisa que você coloca o pé no acelerador, né? E aí é aquela velha questão, né? A pessoa acorda com a rotina dela com 5 demandas e termina com 7, né? Não consegue, não consegue. E aí vem o sentimento de frustração, de não conseguir dar os resultados, de não conseguir resolver as coisas, de não conseguir... E tem profissionais que falam assim, olha, eu tenho tanta coisa para resolver, e aí chega no final do dia, a gente não conseguiu nada. Você falou essa questão da hiperprodutividade também, muitas vezes essa questão mais retraída, né? De não quero levantar, não quero ir trabalhar, enfim.
questão do esquecimento, eu tenho tido muitos executivos falando, olha, eu tenho esquecido as coisas, né? Eu não tenho conseguido lembrar de coisas que são importantes. É, sintoma da Covid. De coisas que são importantes. Pode ser também, né? Mas eu acho que isso está muito ligado a essa nossa capacidade. Sim. Muita coisa em mente, uma hiperprodutividade, eu tenho que dar conta de tudo, uma cobrança excessiva, muitas vezes, de responsabilidades. Vocês falaram algo muito interessante, que foi, começou a pandemia, né? A gente começou a trabalhar muito mais em alguns momentos. E essa sensação de que tenho que dar conta de tudo, tudo sou eu. Isso acabou trazendo, eu acho, um pouco dessa percepção. Porque, gente, a nossa cabeça não aguenta guardar tudo de uma forma, assim, perfeita, né? E aceitar isso é muito importante. Vamos lá. Isso que você falou da memória é um sintoma muito característico do burnout, que a gente chama de lapso mental, que são brancos. Você estava fazendo uma coisa e de repente dá aquele branco. Neurobiologicamente, o que é o esgotamento mental? É uma inativação, vamos falar assim, do dorso frontal lateral, aqui. E o que essa parte aqui do córtex pré-frontal, né, e essa parte aqui lateral, do dorso lateral, eles são responsáveis pelo foco e pela memória. Então, quando você tem um esgotamento dessa área cortical, significa que você vai ter lapsos. Então, essa coisa, burnout é o cara não tá dando conta, a executiva não tá dando... Não, gente. Não é isso. É orgânico, é fisiológico. E esse é um dos sintomas muito característicos, o branco, que a gente chama de lapso mental ou branco, né? Que a gente fala assim, me deu um branco agora e eu não tô conseguindo. Então, é uma disfunção fisiológica, mas cognitiva também, né? Você falou da memória. Gente, o nosso atenção e memória, né? O nosso cérebro, ele não é bom de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não. Sim. Ele não funciona. A gente acha que funciona, multitasking, né? Isso não funciona, não. A gente até faz, mas vai sair mal feito. O nosso cérebro é bom em fazer uma coisa de cada vez. Isso é muito... E às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né, gente? Eu queria colocar também sobre esse assunto uma pergunta aqui para vocês. O que causa ou normalmente pode acentuar ou causar essa síndrome de burnout nos profissionais? O que vocês acham? No dia a dia nas empresas. O que eu tenho visto e vivido muito, né? Desde a pandemia, mas continua, né? São vários profissionais com burnout, e inclusive eu tive um episódio de burnout na pandemia, que foi justamente porque um excesso de trabalho misturado ao home office, com uma pressão absurda e vivendo toda a contingência, né, de pandemia. Hoje em dia, voltando para essa questão da sua pergunta, o que causa? Vários fatores que vão começar lá pelo autoconhecimento da pessoa, vai pela organização, pela gestão de tempo, pela gestão de tarefas, pela gestão de competências, passando por uma questão mental, né? Porque a gente também vive uma questão aí de segurança psicológica, né? Ou melhor, de insegurança psicológica, de saúde mental, que tudo isso, né, junto com uma pressão mundial, econômica, de guerra, política, vai criando um ambiente, né, que é muito favorável para a gente surtar. E como vocês disseram aqui na introdução do podcast, o burnout foi considerado pela OMS uma questão de saúde, né, laboral, né? Então, assim, hoje em dia as empresas são responsáveis por isso. São corresponsáveis. Isso é importante falar. As empresas são corresponsáveis. Isso significa o quê? Como foi comprovado que é uma depressão associada diretamente ao trabalho, a empresa é corresponsável. Mas a gente não pode responsabilizar exclusivamente a empresa, não, porque é o que você falou aí. Parte do autoconhecimento da pessoa. Gente, saúde mental é em primeiro lugar. Se nós, cada um de nós, não estivermos preocupados e formos responsáveis pela nossa saúde mental, a empresa vai ser? Quem vai ser, né? Exato. Aí vem essa questão da autorresponsabilidade, né, autorresponsabilidade. Então, saber que horas que começa, conseguir se impor, conseguir falar não. A disciplina. Né? A autoconfiança, a segurança. Isso é muito importante. Conseguir dividir a qualidade de vida para cada um, o que é, né? Mas conseguir cuidar da saúde física, da saúde emocional. Então, assim, a empresa é corresponsável. Então, a pessoa vai sair lá com INSS como se fosse qualquer outra doença, né? Mas isso não... Eu sou contra falar que a empresa agora é responsável. Não.
Não, A porque empresa é cada um é culpada responsável porque ele- pela sua saúde mental. Porque é muito. Sim, mas, como né? a gente mas quando a reage gente entende àquilo que nos acontece. um ambiente ele é tóxico, é um ambiente Sim. de pressão, é um ambiente onde não há colaboração, é um ambiente onde não há Sim. acolhimento, né? E a gente tem visto isso acontecer de uma forma muito exponencial. O ambiente, não adianta, haja saúde mental, haja autoconhecimento para a pessoa dar conta disso, né? Ô, Paty, e antes o burnout era comum apenas em determinadas ocupações. Por exemplo, era muito comum na área dos bombeiros, médico Aviação. intensivista, aviação. Eram alguns nichos Algumas específicos. atividades. Hoje, por que você acha que foi colocado como uma doença ocupacional? Porque hoje está muito comum em qualquer Em nicho. qualquer nicho e né? qualquer nível. Às vezes o burnout se olhava só Sim. no nível mais de estratégico, de liderança. Não. O nível de responsabilidade poderia, né, ter esse esgotamento. Tipo, mas você não tem que preocupar com nada, por que você... E a gente viu que isso é todos os níveis, todas as classes sociais, e a gente precisa de olhar para isso de uma forma diferente, né? Ok, então para que a gente possa fechar, o que as organizações e os profissionais podem fazer para se precaver, né, ou para cuidar de uma forma diferente? A gente falou muito do porquê que acontece, o que acontece, quais são os indícios disso, mas, ok, a gente constatou isso, o que a gente faz agora? Começando por questões de promover saúde, né? As empresas oferecendo programas de saúde, né? Ou se Física filiando, e mental, né? começando pela questão da saúde física, programas de meditação, de autoconhecimento, de roda de conversa, olhar para o indivíduo além do crachá. Tudo isso, gente, faz parte do combo hoje da nossa vida profissional, né? Não dá para uma empresa negligenciar isso. E a outra questão que eu vejo muito forte acontecendo é que, na maioria das vezes, quando a gente está vivendo um episódio desse, a gente leva muito tempo para perceber. Então, se é uma assumir, questão... né? Mas antes do assumir, o perceber. Né? Assim, aí a gente começa a falar isso, eu tô cansado, eu tô irritado, eu tô sem paciência, qualquer coisa que me falam, exatamente, assim, gente, eu tive caso de um cliente que eu acompanho na mentoria, que ele falou pra mim o seguinte: olha, Patrícia, teve um dia que eu acordei e que no meu WhatsApp tava uma mensagem que ia entrar um projeto novo, eu fui imediatamente pro banheiro vomitar. Né? Assim, é isso, né? Exatamente, né? Reage mesmo. Então, tirando essas questões da gente tentar como a gente evitar, eu acho que tem que haver por parte das empresas um olhar muito atencioso e não só responsabilizar isso por áreas de pessoas, mas preste atenção no seu colega de trabalho, né? Perceba quando ele não está bem, ajude. Muitas vezes a gente precisa ser encaminhado, a gente precisa ser despertado para isso, porque a gente entra numa roda viva de impotência, de cansaço, de impaciência, de insatisfação tão grande que a gente não consegue ter essa visão clara. Eu tinha falado do primeiro estágio, né, que é a hiperprodutividade, e aí quando você chega no segundo estágio, já começa os comportamentos mais negativos, que é a irritabilidade, impaciência. Então, você começa a dar patada desnecessária, você começa a ter irônico, usar a comunicação de forma agressiva, né, através de ironia, de sarcasmo. Você começa a ter dar uns feedbacks meio sem noção. Então, isso no dia a dia é assim que a gente percebe. Até que no terceiro estágio vem a apatia total, a perda de interesse por atividades que antes você gostava de fazer e agora não gosta mais. A socialização. É a hora que você pifa. É a hora que você pifa. Exatamente. Mas uma coisa que você também falou, Paty, eu comentei antes, que é a questão, né? Antes era só aquelas profissões que exigiam muita pressão. Hoje em dia, você trabalha... Quem não tem pressão no trabalho, né? É difícil você não trabalhar sob pressão. Né, gente? Só que um ponto é muito característico também. O assédio moral. Sabe? Essa pressão absurda em cima das pessoas. E então, uma coisa que eu acho que a empresa teria que prestar atenção eu já atendo, né,
algumas pessoas que estão em burnout e são pessoas que têm o cargo de liderança, mas acima delas ainda tem outras pessoas. E aí, no dia que eu falei assim, olha, você está em burnout porque você sofre assédio moral nessa circunstância. E quando eu falei abertamente, a pessoa ficou assim... Como que eu nunca pensei nisso? Às vezes é uma cultura tão enraizada na empresa. E aí eu falei assim, tá, mas você não vai fazer nada? Você não vai na ouvidoria? Você não vai... Ah, Bárbara, não adianta. Então, acho que uma coisa que a empresa tem que olhar também é isso. Ter canais confiáveis para os funcionários se sentirem mais seguros. Porque às vezes eles estão passando por uma coisa e... Isso faz parte, né, do jogo que a gente fala muito, que é a questão da governança, né? De uma cultura e de uma governança de uma forma profissional. Olha, tem assunto aqui para bastante coisa, mas eu acho que a gente pode deixar uma mensagem aqui final de que vamos ficar atentos às pessoas. Né? Eu acho que as organizações e os profissionais precisam de ficar cada vez mais atentos aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, aos seus comportamentos, para que possa identificar e tratar, porque dá para tratar. Dá para poder fazer algo para que seja minimizado e para que o burnout não traga mais problemas de saúde, que eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Isso aí. Isso mesmo. Muito Vamos bem. nos cuidar. Até o nosso próximo episódio. Um beijo para você. Até o próximo.